Hoje o que tenho para entregar é um alerta para o ano que está por vir. Tive uma visão de muitos cristãos que vão morrer e ir para o inferno a partir desse ano que está por vir. O que eu tenho para entregar a vocês é o chicote da disciplina. São palavras duras que nunca falei, mas terei que falar se não serei cobrado. Eu obedeço ao meu rei. O que irei falar aqui é para o próprio bem da igreja, e evitar que mais cristãos vá ao inferno. Quero passar uma mensagem revelada da parte de Deus aos que trabalham na obra. Você trabalha para Deus e não para o homem. Então por que está querendo recompensa das pessoas? Assim como o garçom serve os clientes, ele se torna menor e não maior. O garçom trabalha para o seu patrão em troca de um salário mensal. Se o rei manda os servos, serve os convidados, e ele não receberá nada dos convidados, mas recebe recompensa do seu rei para quem trabalha. Você trabalha para o rei Jesus, não para o homem. Só Jesus irá te recompensar pelos seus trabalhos. As almas que você ganha não podem recompensá-lo. Não peçam dinheiro para as almas em sinal de troca de suas salvações. Sejam obreiros qualificados por Deus. Façam de tudo para agradá-lo. Vá ao extremo para chamar sua atenção de Deus. Obreiros, não queiram me agradar. Não é para mim que estão trabalhando. Não sou eu quem vou lhe dar a coroa da vida eterna. Não se esforcem na obra por mim. Não tentem me agradar. Eu os parabenizo pelos seus trabalhos, mas se vocês souberem atrair o olhar daquele que tudo pode fazer por vocês, eu vou ficar muito feliz. Não adianta se aproximarem de mim para me agradar pensando que vou lhes dar cargos por causa da amizade. Jamais daria um cargo para um cristão que não está preparado. Somente aqueles que vivem uma vida santa e estão se preparando para a batalha espiritual terão cargos. Também não darei cargos para quem dá o maior dízimo ou maior oferta. Eu não vendo os cargos. Somente ungirei aqueles a quem Deus mandar. Eu não me deixo influenciar pelo dinheiro entregando a obra de Deus nas mãos dos que contribuem. Não importa a sua classe social, a sua raça ou se é homem ou mulher. Se Deus me mandar ungir, assim o farei. Será um obreiro aprovado por Deus e será também para mim. Seja um obreiro aprovado. Faça o serviço do reino e melhore a cada dia a sua vida na presença de Deus. Isso irá trazer mais benefício para a sua vida espiritual. Essa mensagem que digo é da parte de Deus. Cristo está em mim, e eu estou nele. Somos um só em união. O seu Espírito Santo está conectado comigo. Jesus está interessado em sua obra que envolve a salvação de almas. Ele não está ligando para quem deseja enriquecer crendo na teologia da prosperidade. Muitas pessoas acreditam nesse ensinamento para possuírem bens materiais. Jesus não quer que a sua igreja conquiste bênçãos terrenas, e sim celestiais, enquanto muitos estão preocupados em obter casas e carros. Jesus está preocupado com a noiva que vai buscar para as bodas. Tudo que você conquistou irá ficar na terra. Quando ele buscar a igreja, o anticristo irá tomar todos os bens da igreja por não adorarem a ele. Esse homem vai confiscar terras, casas, prédios, carros e apartamentos para o Estado. Ele dará os bens materiais para quem receber a sua marca. Se preocupem com o céu, igreja. Todas as coisas materiais que conquistaram não vão levar para a eternidade. Não deixem que a teologia da prosperidade domine as suas mentes com avareza por dinheiro. Não deixem que esse ensino contamine os seus corações com a ambição em querer ter muito mais que o necessário. Não sigam o evangelho de Mamon que oferece um paraíso na terra. Galadão temporário perecível onde a ferrugem e a traça o consomem. Igreja, se previnam do mal que está por vir sobre a terra. Deus lhe deu liberdade para trabalhar na sua seara. Ele é quem capacita você através da sua palavra. A obra não pode parar, e o serviço ao reino de Deus tem que funcionar. Continuem trabalhando para Deus. Através de você, Deus vai ao alcance das almas perdidas. O Espírito Santo tem visitado as almas, porque aonde tem a palavra de Deus ele opera através dela. Aonde tem a verdade, ali há o Espírito Santo de Deus. É a palavra de Deus que rege a igreja. Se não quer fazer a obra pela qual foste chamado, Deus colocará outro em seu lugar, pois a obra não pode parar. Só aceite o cargo se tiver vocação ou experiência. Nunca troque o cargo pelo qual foste chamado por outro maior fora da sua vocação. Isso não dá certo. Na igreja onde estou, homens de Deus queriam assumir o rebanho de uma filial. Deus os impediu. Me revelou que eles não estavam preparados e ainda usou mais 2 vasos para confirmar. Teve um pastor que estava comigo na obra. Deus tirou ele e colocou outro no lugar porque não estava apacentando o rebanho. E o outro pastor foi afastado da obra por estar em pecado. Ele ficou 3 meses orando a Deus, e consertou seu altar quebrado até ser aprovado por Deus e retornou ao seu posto de pastor. A obra de Deus é muito séria, e não é de qualquer jeito. O Senhor Jesus ama a todos que se dedicam em seus cargos e zelam pela obra dele.
Ele se agrada da lealdade dos bons pastores na casa de oração, aqueles que seguem as normas da sua palavra e observam os seus estatutos, aqueles que cumprem as ordens divinas, os pastores que amam o rebanho e atendem os oprimidos, os que oram pelos fracos intercedendo pela fraqueza dos irmãos que estão sem força, aos pastores que se interessam em ajudar as almas, aos que conservam a santa doutrina, aos que não espalham os pecados das almas ao público denegrindo a sua imagem, aos que não usam a língua para julgar o pecado dos outros mas corrigem com amor, aos pastores de boa conduta de vida que não se dão aos escândalos, aos que são pontuais em seus compromissos, aos que tratam bem as almas perdidas, aos que ajudam os seus inimigos quando precisam. Todos esses agradam a Deus. Aos cristãos que denunciam o pecado e o abuso dos pastores fraudulentos, esses representam o evangelho da verdade. Membros que congregam em igrejas santas, obedeçam às doutrinas de seus pastores, respeitem aos pastores e obedeçam às autoridades espirituais levantadas por Deus, se comprometam com a obra, resistam às calúnias e pressões dos falsos cristãos. Pastores, respeitem as capacidades e limitações de cada pessoa, cuidem do rebanho. Essa obra não é de vocês, e irão prestar contas diante de Deus por cada alma. Nenhuma ovelha lhe pertence, mas pertence àquele que as comprou e tem o direito sobre elas. Pastores, sejam exemplos dando bom testemunho para o rebanho segui-los, e tratem os ímpios com cortesia, urbanidade e disponibilidade. E o rebanho tem que dar exemplo de verdadeiros cristãos ao mundo para que as pessoas se convertam através dos seus testemunhos de vida. Deus está esperando as suas atitudes em relação ao pecado. Igrejas, orem a Deus a respeito da obra, se aquilo que está fazendo está certo ou errado. Pastores, mantenham os cultos puros e santos seguindo a palavra de Deus. Se cometer algum erro doutrinário na igreja, seja no modo de louvar ou na palavra, peça perdão a Deus. Lança fora tudo que contraria a presença do Espírito Santo em um culto. Não façam nada por interesse de recompensa de alguém. Façam por Jesus. Sigam a doutrina e deem bom testemunho sendo eficientes na obra. Sejam idôneos e homens de boa reputação na sociedade. Quando Deus mandar vocês entregarem uma palavra e não fizerem, se acontecer qualquer mal com aquela alma serão culpados. Cuidem do rebanho. Zelem da menina dos olhos de Deus. Conservem a igreja das heresias, pois são heranças de Jesus. Como entregar as ovelhas ao seu rei quando pedirdes de suas mãos? Os deveres de vocês é cuidar do rebanho que estão em suas responsabilidades. Antes de tomarem qualquer decisão na obra, consultem a Jesus. Os membros também. Antes de tomarem uma direção, falem com Deus. Sejam zelosos com a obra e não escandalizem. Andem na doutrina. Sejam fiéis na palavra obedecendo aos estatutos de Deus. Vocês fazem parte desse exército de Jesus. Não traiam o seu general. Cumpram as suas ordens. Não obedeçam aos pastores que ensinam mentiras e induzem ao pecado. Vocês obreiros não trabalham para o pastor, mas para o seu Deus. Pastores, vocês não são os donos das igrejas e nem os obreiros dos seus cargos. Pastores, qualquer descumprimento do seu chamado será muito grave para suas vidas. Se não guardar a doutrina de Deus e ensinar o rebanho a praticar, já entrou em condenação. O altar é santo. Cuidado com falsos ensinamentos, filosofias e heresias. Você que recebeu os dons de Deus, não abuse da sua autoridade, pois os dons não são seus. Não use o dom para se promover. Não seja egoísta querendo se aparecer. Use o dom com moderação para a glória de Deus. Se você que recebeu o dom está usando para outros propósitos, ele será tirado de ti. Sejam justos e honestos. Para quem já está na obra e recebe uma oferta de ajuda já é o bastante. Não precisam ficar pedindo mais dinheiro ou pegar da casa de Deus. Aquilo que é para a casa de oração não pode ser seu, mas aquilo que foi dado para você não pertence à igreja. Nunca peça dinheiro para fazer a obra de Deus. Quem irá retribuir é Deus. Não questione a Deus sobre as bênçãos que ainda não recebeu pelo seu trabalho na obra. Aquilo que Jesus tem para você é grande, não está na terra. O que ele preparou para você é eterno. Algo extraordinário que não é perecível. Igreja, tratem bem as almas que não se converteram, pois somente assim elas se aproximarão de Deus. Preguem a verdade sem medo de assustá-las. Se você não está capacitado para a obra, não deixe ninguém te ungir. Se você está em pecado, não suba no altar. O Espírito Santo está proibindo você. Ficará suspenso até se arrepender. Todas essas obras são corrigidas pelo Espírito Santo quando o povo não obedece aos estatutos de Deus. A obra de Deus não pode parar por causa do seu trabalho ou por causa da sua família. Temos que trabalhar na obra de Deus com amor e eficiência. E sempre darmos o nosso melhor para Deus, procurando sempre melhorar os nossos serviços ao Rei Jesus.
O pastor não pode tratar as ovelhas com desigualdade oferecendo privilégios para uns e outros não, mas ungirá aqueles que estão preparados para a obra de acordo com suas vocações, desde que estejam na vontade de Deus e na direção do seu Espírito. Pastores que vivem o Evangelho têm autoridade no mundo espiritual, e podem enfrentar legiões de demônios pela igreja não deixando que eles toquem as vidas do rebanho e as enganem. O pastor tem o direito de corrigir e disciplinar o rebanho, e as ovelhas se tiverem em pecado, tem que aceitar a disciplina do que morrer e ir ao inferno. A doutrina salvará as suas almas da perdição. Jesus deu autoridade para a Igreja Santa agir dentro daquilo que a palavra determina. Jesus entregou a Igreja Santa aos pastores. Cabe a eles cuidarem, e ao rebanho fazer a tarefa que Jesus colocou em suas mãos. Pastores, vocês não são fiscalizados pelos homens. Mas existe um anjo em cada igreja fiscalizando as suas condutas dentro da igreja. Revejam os seus atos, pois isso será usado contra vocês no juízo. Alguns pastores têm protegido o seu rebanho dos lobos. Você não é maior por ser um pastor. O bispo não é maior do que o seu tesoureiro, mas as suas responsabilidades são maiores. O Senhor Jesus tem zelado das suas obras santas que colocou nas mãos dos seus servos. Eu estava orando nas vigílias da igreja, e um jovem foi arrebatado. Veja o seu relato. Eu me chamo Andre. Estava orando e fui tomado por uma força sobrenatural. Quando acordei, o meu espírito estava subindo uma escada em direção ao céu. Ao chegar lá, entrei por uma porta estreita e já estava no paraíso. Eu vi um homem com vestes brancas que acabara de falecer entrando pela porta estreita. Quando ele pisou os seus pés no reino celestial, ele deu um sorriso, pois almejava estar ali desde a sua conversão. Ele sempre sonhou em estar ali, e contava as horas de deixar esse mundo mau. O anjo o recebeu na porta como um vencedor por ter conseguido vencer o mundo. O anjo disse: "Estamos gratos pelos seus serviços na terra. Bom trabalho fizeste na obra para o seu Deus. Sejas bem-vindo. Entra para o gozo do seu Senhor." Aquele homem, ao entrar no céu, houve grandes festas. Ele foi tratado como um campeão por conseguir vencer o pecado e viver uma vida íntegra, separada do mundo como uma virgem pura que não se contaminou com o mundo. Os santos que vi lá no céu terminaram o seu labor na terra, e estão descansando no paraíso. A noite e o dia não existem ali. Jesus é a própria luz que reflete a sua glória no céu. Ele está entre o espaço e o tempo. Não existe contagem de tempo. Ali tudo é eterno. Eu vi os bons pastores e condutores de ovelhas recebendo um prêmio por cada alma que fizeram andar na verdade. Eles foram chamados de defensores da verdade, e carregaram a sua cruz até os últimos minutos de vida na terra. Eles venceram, e por isso estavam recebendo as suas coroas. Cada um recebeu pedras preciosas pelos seus serviços prestados ao reino de Deus. Eles passaram no teste, e agora gozam de todos os seus direitos recebidos na vida eterna. Eles tiveram vantagens imensas quando chegaram ao céu. Eles também se alimentavam de maná e frutas deliciosas. Eles herdaram suas terras. Tudo o que estás fazendo na obra de Deus não é de graça. Vocês vão receber gratificação celestial que lhe aguardam. O Rei Jesus é o seu patrão nessa obra e pagará pelos seus serviços prestados. Não há como comparar essa vida de sofrimento com o paraíso celestial. Aqueles que não quiserem esse caminho, estarão em desvantagem quando morrerem indo ao inferno. Eu caminhei pelas ruas de pedras de ouro. Eu vi uma biblioteca de ouro no céu cheia de livros. O anjo que caminhava ao meu lado disse que eram livros de conhecimento, sabedoria e revelações. Eram ensinos ocultos aos olhos de todos os habitantes da terra. Esses ensinos falavam sobre as coisas celestiais, sobre o Pai, o Filho, o Espírito Santo e o paraíso. A Bíblia é apenas uma partícula desse conhecimento. O anjo disse que aqueles que clamam a Deus, algumas coisas desses livros são reveladas a eles. As revelações mais profundas não foram reveladas. Também o anjo me levou à sala de arquivos no céu. Está registrado a vida e as obras de cada santo na terra. Eu vi vários castelos no céu. Alguns estão vazios à espera do seu morador que vive na terra. Outros castelos já têm o seu morador. Eu vi carruagens cheias de pessoas e os anjos as dirigiam. Os anjos guardiões da cidade ficavam nas portas vigiando. Dentro de alguns castelos haviam caixas de ouro. Os prêmios pertenciam a um homem simples sem nenhuma fama. Esse homem viveu uma vida santa na terra. O seu castelo estava acumulado de galardões que são os prêmios que ele ajuntou na terra. Esse homem se dedicou na obra de Deus desde a juventude até a idade idosa. Ele foi retribuído pelo seu trabalho na obra. Ele foi recompensado pelos seus esforços. Ele foi humilhado e perseguido pelo Evangelho. Até passou pelo vale da sombra da morte. Ele tinha sido torturado, e as marcas das cicatrizes estavam em seu corpo.
Quando ele morreu, entrou no céu, e as marcas das cicatrizes desapareceram. Homem reto, temente a Deus, que agora descansa do seu trabalho. São poucas pessoas que chegam ao céu. Chegam ao céu de uma pessoa. Não é igual ao inferno, que vi descer pessoas iguais toneladas de areias. Quando eu estava no céu, um cristão entrou pela porta. Ele entrou glorificando e cantando um hino. Ele foi a quarta pessoa que vi entrar naquele dia. E nunca mais entrou ninguém. Eu pude ver multidões de pessoas morrendo na terra, mas as suas almas desciam para as profundezas em vez de subirem. Somente a alma desse cristão que tinha morrido naquele dia que subiu ao céu. Ele foi a quarta pessoa a entrar. São tantas pessoas que se perdem e poucas que se salvam. Eu também vi em um livro no céu que os nossos nomes são outros, e estão escritos em uma linguagem celestial. Só vamos entender o significado nas bodas do Cordeiro. As nossas vestes também são outras no céu. Depois o anjo desceu comigo ao inferno. Ele me levou em 2 lugares, um somente de cristãos e ímpios políticos. Esse foi o primeiro lugar que visitei. Eles estão naquele lugar por causa do dinheiro e das corrupções governamentais. Eles desviaram dinheiro que poderia salvar muitas pessoas. Pessoas morreram nos hospitais por não terem remédios e médicos por falta de dinheiro. Eles tinham desviado todo o dinheiro da saúde para suas contas. E muitas pessoas morreram de fome por causa desse dinheiro. Depois o anjo me levou para outro lugar do inferno. Lá eu vi os pastores sofrendo nas chamas infernais. Eu vi um pastor que estava sendo chicoteado por 937 demônios. Às suas costas saía o couro, e ficava na carne viva aparecendo os ossos. Eu olhei para aquele chicote e vi que era de aço puro e cheio de espinhos de ferro. Eu disse: anjo, por que esse homem está sofrendo esse castigo terrível? O anjo disse: ele está sofrendo por cada alma que se perdeu da sua igreja. Ele fez teologia e abriu uma igreja sem estar preparado. Não pregava salvação, somente bênçãos. A sua igreja cresceu, e 937 almas que morreram se perderam. Cada um desses 937 demônios que o castigam representam uma alma que se perdeu em seu poder. Cada sangue dessas pessoas que não entraram no céu está sendo cobrado nesse momento. O Senhor Jesus está requerendo das mãos desse homem. Abrir igrejas não é brincadeira. Diga na terra para não brincarem de ser pastor, pois aquele que abre ministério e as almas começam a congregar, ele passa a ser o responsável por cada pessoa. Ai deles se não pregarem a verdade e as almas se perderem. O anjo me mostrou outros pastores e disse: esses pastores estão aqui por fazerem os seus obreiros pecarem, auxiliando-os em suas corrupções. Eles induziram os obreiros inocentes a praticarem o engano. O anjo me mostrou os pastores que abriram igrejas para se promoverem e ficarem ricos. O anjo disse: esses homens não fundaram as suas igrejas para arrebanhar almas para Deus, mas para o reino de Satanás. Também vi os cristãos que serviam a 2 senhores. Eles pregavam no altar santo, mas quando não estavam na igreja praticavam atos abomináveis. As suas condutas ilícitas diante de Deus fediam em suas narinas. Também vi pastores no inferno por colocarem pessoas estranhas para pregarem no altar. Esses ministros não eram de Deus, e não pertenciam à seara de Cristo. Eram cristãos desviados que pregavam a palavra fazendo o rebanho se desviar do caminho da verdade. Eles induziam a igreja a cometerem pecados, e os pastores que deixaram esses ministros pregarem a palavra prejudicando o rebanho foram responsabilizados. Esses pastores estavam pagando no inferno por deixarem esses pregadores desviarem o rebanho da verdade. O anjo disse: nada ficará impune na terra. Todas as sementes malignas que foram semeadas serão colhidas por quem plantou. Eu vi pastores no inferno por usarem a sua fama influenciando para usurparem a casa de Deus, roubando tudo e enganando os inocentes. Esses pastores se beneficiaram da obra de Deus através das ofertas e dízimos. Os castigos para esses pastores eram piores do que para os ímpios. Eles foram jogados na fornalha mais quente do inferno. Eu vi pastores no inferno por inventarem atividades estranhas nos cultos a Deus. Eles modernizaram os cultos colocando coisas que a Bíblia não autoriza. Eles eram mais castigados no inferno do que os ímpios. O anjo disse: ai daqueles que acrescentam imundo ao culto sagrado. Eles violaram as escrituras oferecendo cultos aos demônios e não a Deus. Ai das almas que seguem os pastores cegos. Eles prejudicam a doutrina e mancham as almas e o espírito das pessoas com falsas doutrinas. O anjo me mostrou outro pastor no inferno. Ele era egoísta e só pensava nele. Esse pastor gastou todo o dinheiro da igreja com suas vaidades. Ele viajava com a sua família com as ofertas da igreja, luxava com o dinheiro nos melhores hotéis, e muitas almas da sua igreja passavam necessidade.
Ele não pensou no rebanho. Esse pastor está dentro de uma cova cheia de larvas de fogo. O anjo disse: a obra de Deus está sendo afetada por causa da falta de compromisso desses pastores. Eles abrem legalidade no mundo das trevas para que os demônios trabalhem no meio do rebanho. As suas igrejas são casas de demônios, não de oração. Eles estão colocando muitas vidas inocentes no vale da perdição. Ai desses pastores, pois o fogo do inferno será mais quente para eles do que para essas almas. O anjo disse: os cultos fora das normas da Bíblia são cultos de adoração aos demônios. Os cristãos que obedecem aos ensinamentos dessas igrejas mas não obedecem a Deus não entrarão no reino dos céus. Se as almas das igrejas estão indo ao inferno, a culpa é desses pastores. Eles serão responsabilizados pela obra deficiente que faz as almas errarem sem conhecer a verdade. As suas doutrinas doentes e débeis ensinam o caminho desse lugar. Eles são culpados e serão responsabilizados por cada alma perdida. O Senhor Deus irá cobrar de sangue sobre suas cabeças. Cada alma perdida por causa dos seus ensinos ele irá requerer. Todo o mal causado na obra de Deus será responsabilizado. Os anjos estão na terra de olho naqueles que colocam as almas em veredas erradas. E os olhos de Deus estão por toda a terra contemplando a maldade. Os prejuízos de almas perdidas, escândalos na obra e desvios doutrinários estão sendo contemplados. O Senhor Deus jurou pelo seu nome que isso não ficará impune. Os que ferem a santidade de Deus são os impuros, imorais, os que enriquecem com a obra, os ambiciosos e os que roubam o lugar de Deus. Para esses os castigos são mais severos, e aqueles que são servos de Deus e compactuam com esses lobos devoradores terão os seus nomes riscados do livro da vida. O anjo me levou em uma cova cheia de fogo e espinho. Eu vi um homem acorrentado dentro da cova. Ele tinha pegado as ofertas e os dízimos da igreja e fez um pacto de magia negra com o diabo. Ele ofereceu todo o dinheiro que o povo ofereceu com amor a Deus e entregou a Satanás. Meses depois, o anjo da justiça desceu do céu e feriu esse pastor com a sua espada. E ele desceu ao inferno, e está sendo atormentado por vários demônios. O anjo disse: pessoas que fazem pactos com o demônio são abomináveis. Esse pastor tocou na obra de Deus quando entregou as ofertas do povo aos demônios. Quem abre igrejas contra a Santa Escritura pagará um alto preço, mas quem abre igrejas para espalhar a salvação é bem-vindo. Também vi pastores no inferno que abusaram da fé das pessoas para arrecadarem grande quantidade de ofertas. Eles acumularam as ofertas das ovelhas para o seu desfruto, e agora estão pagando. O anjo disse: os que prejudicam a obra de Deus e o próximo serão abatidos pelo seu poder. Eu vi no inferno pastores que fizeram cultos imundos e profanos fora do padrão bíblico. Eles fizeram os púlpitos santos de palcos de teatro. Eles transformaram o altar santo em lugar de festas das máscaras como festas de Halloween apresentando ao povo da igreja. Eles fizeram a casa de Deus de shows com DJ, com cantores animadores de plateia. E o juízo de Deus veio sobre eles, não dando tempo para se arrependerem sendo tarde demais. O anjo disse: um dos piores pecados é a prática do engano dentro da casa de oração. A igreja era para ser o lugar onde o nome de Deus é adorado, reverenciado e exaltado. O rebanho, quando entra na casa de oração, acredita que o pastor é de Deus. As pessoas acreditam que foram se encontrar com Deus nesses lugares, mas ao chegarem ali encontram a mentira de braços abertos. Muitos desses pastores já estão aqui no inferno, e para os que estão vivos o inferno já os espera, e os seus castigos serão como uma chuva de fogo que cairá sobre eles no lugar de chuva da graça. Eles pisaram no sangue da graça ao preferirem o engano. Deus julgará todos os pecados dolosos que ferem a sua santidade. A sua palavra é justa e condena os réus, mas salva os justos. A sua palavra punirá os pastores que ensinam o caminho errado. O anjo me mostrou uma pastora no inferno. Ela entregava profecias que Deus não mandava falar. Ela chegou ao inferno como mentirosa. Ela mentia para conseguir fama de mulher de Deus. Passava uma imagem de uma falsa espiritualidade com profecias da carne que vinham do seu coração vaidoso. Ela queria realizar seus desejos de querer ser usada, mas nunca foi usada por não querer deixar o pecado. Por causa disso ela fingiu uma falsa espiritualidade fazendo acreditarem nela. Essa mulher sofria os piores castigos. Os demônios com suas espadas furavam a sua garganta enfiando as espadas dentro de sua boca. O anjo me mostrou um bispo no inferno. Esse homem pregava a doutrina de Deus, mas o seu coração se corrompeu por causa do dinheiro. Ele começou a pregar um evangelho estranho que não salva. Ele morreu, e está arrependido de ter mudado a doutrina. Eu vi pastores que pregavam heresias, ensinos fora da Bíblia. Eles ensinavam que o paraíso é na terra,
E tínhamos que viver uma vida com abundância, com riqueza e saúde. Eles colocavam na mente das pessoas a não aceitarem as doenças e pobrezas por pertencerem a Satanás. Um evangelho cheio de ilusão, sem espinho, sem renúncia e sofrimento. Esses pastores estão sendo punidos severamente pelo fogo do inferno e pelos demônios. O anjo disse: eles não foram capacitados por Deus, e não tinham competência para serem pastores. Eu vi no inferno 4 anciãos que alteraram a santa doutrina. Deturparam a palavra de Deus criando doutrinas estranhas em seus livros e revistas. Esses homens são idosos, mas o inferno não perdoou as suas idades avançadas. Os seus cérebros foram tirados dos seus crânios pelos demônios. Os seus castigos foram por usarem as suas mentes para fabricarem falsas doutrinas. O anjo disse: esses pensavam neles, não pensavam no bem-estar do rebanho. Eram negligentes em suas vidas e não estavam de acordo com a palavra. Todos os prejuízos que causaram na obra de Deus agora estão pagando com os seus sofrimentos eternos. Felizes são aqueles que são castigados na terra, pois esses ainda podem se arrepender. O anjo me levou a um lugar onde vi um reverendo de uma igreja tradicional. Esse reverendo escandalizava os ministérios dos santos. Ele manchou a imagem dos servos de Deus que pregam a verdade. Cada palavra que saía da boca desse homem fez com que os seus dias fossem abreviados na terra. Esse reverendo foi colocado em uma cruz de cabeça para baixo, e até hoje é torturado pelos demônios. Eu vi outros pastores sofrendo no inferno por promoverem escândalos contra os servos de Deus na internet. E aqueles que ajudam a espalhar as mensagens caluniosas desses pastores na internet estão no inferno por serem cúmplices dessas abominações. Eu falo para vocês não compartilharem os vídeos falando mal dos servos de Deus. Falar de um falso profeta expondo as suas obras malignas é diferente de falar de um servo de Deus que só quer a salvação das almas. O anjo disse: calúnias falsas contra os justos têm ofendido os servos de Deus e enfraquecendo os que estão animados na obra. Qualquer que manchar a reputação de um desses pequenos, terá os seus dias abreviados, e serão réus do fogo do inferno. São multidões de pastores que estão no inferno, mas o anjo não quis me mostrar mais, e me mostrou o último pastor. Esse pastor recebeu uma revelação de Deus. O Senhor Jesus disse: servo, que ninguém fique sabendo esse segredo, não pode ser revelado, e está entre mim e ti. Serve essa revelação por 5 anos. A igreja não pode saber até se passarem os 5 anos, e os demônios também não sabem, pois eu revelei esse segredo ocultamente dentro do seu espírito. Eu falei através da sua mente para que os demônios não saibam. Esse pastor sabia da revelação e se alegrou muito. Ele não se conteve, e revelou à igreja antes do tempo, deixando o povo alegre. A sua língua não teve freio, e os demônios ficaram sabendo e trabalharam para impedir que essa revelação se cumprisse na vida dos membros da igreja. A igreja passou por provação, e o pastor também. Ele não resistiu às provações por causa de sua rebeldia. Ele caiu na depressão e se suicidou. Agora está agonizando as dores no inferno. O anjo disse: diga à igreja que não use a sua liberdade de servir a Jesus caminhando em terras profanas, trilhando no caminho do pecado, pisando em veredas tortuosas e seguindo estradas estranhas. As suas liberdades são para caminhar dentro dos limites santos. Existe um círculo no mundo espiritual a qual não poderá ultrapassar para que não saia do caminho da verdade. Qualquer passo que desvie o seu pé da retidão desse caminho entrará em veredas da perdição. Eu só visitei o vale dos pastores e dos políticos. A mim foi revelado somente esses 2 vales. Eu vi que a dimensão espiritual do inferno é gigantesca. Existem vários vales de diferentes pecados, mas o anjo quis me mostrar só esses 2 vales, e me revelou mais sobre o vale dos pastores. O anjo me tirou do inferno e trouxe a minha alma à igreja. Eu acordei no chão da igreja. Eu me chamo Robert Atsushi, e assino embaixo que esse arrebatamento é verdadeiro. Eu me responsabilizo por tudo que esse jovem disse. Eu já fui arrebatado mais de uma vez para o inferno, e a última experiência que tive fora do corpo foi no céu. Mas esse moço ficou 1h30 fora do corpo, e lhe foram reveladas coisas profundas que a mim não foram reveladas pelas várias vezes que o meu espírito saiu do corpo. Esse rapaz no seu primeiro arrebatamento, em apenas 1h30 foram reveladas coisas profundas. Deus exalta os pequenos. Esse moço humilde ainda não tem cargo na igreja e se converteu há 5 meses atrás. Eu não terminei o culto esperando ele voltar do seu arrebatamento, e a igreja inteira não foi embora. Quando ele foi arrebatado eu estava orando, e o Espírito Santo disse: não se preocupe por ele estar caído no chão. Vou devolver a sua alma. Enquanto ele recebia as revelações do céu e do inferno, eu recebia revelações orando.
As minhas experiências agora não são fora do corpo, e sim na terra. Vou passar uma exortação que recebi quando orava. As revelações que esse rapaz teve confirmou as minhas. O Senhor Jesus